Olha só, esse texto de Hebreus 7 faz menção a vários aspectos, mas deixa eu separar um principal aqui. Jesus, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a palavra está dizendo que quando se muda o sacerdote, se muda também a lei. Por quê? Entenda algo. O sacerdócio levítico era um sacerdócio transitório. Aleluia. Ele veio para um propósito temporal. Ele havia um prazo para começar e havia um prazo para terminar, porque era um sacerdócio transitório. E ele veio até Jesus. Quando Jesus veio, ele veio para estabelecer um novo sacerdócio, um sacerdócio de linhagem superior, porque ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, um sacerdócio perfeito e eterno. Por quê? Como lemos agora em Hebreus, dizendo que a lei produzia muitos sacerdotes, porque eles morriam. E quando morria um sacerdote, tinha que ter outro, e outros, e outros, e outros, para exercer o ofício sacerdotal diante do Senhor, né? Somente eles poderiam servir ao altar, somente eles poderiam acender o incenso, somente eles poderiam oferecer sacrifício no altar de holocausto, somente eles poderiam ser sumos sacerdotes da ordem levítica. Porém, Jesus, por ser o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que, assim como o Melquisedeque não tem começo de dias nem fim de dias, fala de um sacerdócio perpétuo. Ele foi um único, não precisa de outro. Aleluia. Então o sacerdócio de Jesus não é transitório, ele é um sacerdócio perpétuo para toda a eternidade. Aleluia. Digo mais, Jesus, ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício, ao passo que o sacerdócio levítico, ele é imperfeito, porque o sumo sacerdote, junto com toda a linhagem levítica, eles ofereciam primeiro expiação pelos seus pecados, para depois interceder em favor do povo. Entretanto, veio o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que se entregou a si mesmo. Ele se sacrificou totalmente por mim e por você, não havendo necessidade mais de outro sacrifício, porque ele era e é o sacrifício perfeito. Aleluia. Então, a base desse texto linka Melquisedeque, que foi a quem Abraão entregou os seus dízimos. E Melquisedeque entregou para Abraão o pão e o vinho. Quando Melquisedeque aparece para Abraão, esse encontro faz luz a um encontro do patriarca Abraão para com a figura de um sacerdócio perpétuo. Porque a palavra que havia sobre Abraão é que ele seria pai de multidões. Não tinha areia no mar que não poderia ser contada, assim como as estrelas do céu não podem ser contadas. Assim será a sua descendência, Abraão. Então houve um encontro de Abraão, que tinha uma promessa com um sacerdócio eterno, porque existia sobre Abraão uma palavra, uma bênção, um propósito eterno que ia se cumprir a partir da linhagem de Abraão. Vocês conseguem entender a conexão de Abraão com Melquisedeque, que aponta para Jesus? Pronto. Outro ponto importante, você pega a questão do dízimo das ofertas. Hoje você vai na internet, você consegue pesquisar o que você quiser, e você consegue também base para fundamentar tudo o que você quiser acreditar. Eu acho que o pastor Elinho está ensinando a vez que, igual falando para os jovens, namorar é pecado. Não, eu vou na internet e vou achar alguém que fala que namorar não é pecado, que eu posso namorar. Você vai encontrar. Não, eu fui na igreja domingo e falou que ali eu tenho que pegar a cruz e após mim tem que negar a mim mesmo, tem que morrer e tal. Não, mas eu fui lá na internet, pesquisei um camarada que fala que a graça sobre graça, eu tenho que viver feliz, que importa é ser feliz como eu sou, como Jesus me fez, e está valendo. Você vai encontrar. A mesma maneira com os dízimos das ofertas. Você pode na internet, você vai encontrar dezenas de homens e mulheres falando que o dízimo é coisa do Velho Testamento, que não é do Novo Testamento. Aí você se pergunta assim, por que o pastor ali está defendendo o dízimo? Sendo que muitas pessoas na internet condenam, falam que o dízimo é algo de uma aliança passada. Eu acabei de mostrar aqui que a aliança de Melquisedeque em Cristo com Abraão é uma aliança perpétua. Aleluia! Glória a Deus! E
falei de alguns princípios patriarcais de Abraão para conectar comigo e com você hoje. Agora eu quero ir mais profundo. Eu vou chegar num ponto aqui no final, porque para muitas pessoas entenderem, Jesus tem que falar. Ainda mais quando fala assim: ah não, dízimo é coisa do Velho Testamento. E eu estou ensinando isso para vocês, irmãos. Não é porque a igreja precisa do seu dízimo, não, porque ela não precisa. A igreja não precisa e nunca vai precisar do seu dinheiro. Quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Deus, ele é dono do ouro e da prata. O meu papel que Deus me colocou sobre esse altar é ensinar a você os princípios da palavra de Deus. Se eu negligenciar isso, ele vai cobrar de mim. Então é assim que nós acreditamos. Agora, você pode acreditar diferente, é um direito seu. Mas uma coisa que eu convido você agora, como igreja do Senhor, é ter aliança com o pastor dessa casa. O que quer dizer com isso? Se você tem aliança com quem ministra a palavra desse altar, você confia, você vai seguir aquilo que é orientado aqui. Se você não confia naquilo que eu prego aqui, você não precisa nem estar aqui. Eu não estou chamando ele igual da igreja, não entendo errado. Eu estou falando porque, se um homem que você não conhece, não confia, te ensina algo e você não acredita, você está perdendo o seu tempo. Eu estou aqui junto com a minha família para dar a vida com quem for precisar dar a vida nessa igreja. É o nosso papel como pastores. Mas cabe a você tomar a decisão de crer ou não naquilo que vai ser ensinado aqui. As palavras vão fluir neste altar, são rios de águas vivas. Mas cabe a você que está aí para receber, acreditar ou não. Então você não pode escolher, nisso eu acredito, nisso eu não acredito. Não, isso é incoerência da sua parte. Ah não, quando o pastor fala de bênção, profetiza bênção na minha casa, na minha família e tal, eu recebo. Vem dizimar agora, isso não receita do capeta. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso com você? Porque lá fora, você vai ouvir muitas vozes. Muitas vozes. Inúmeras pessoas, hoje no grupo mesmo, um monte de gente posta no grupo da igreja lá, vários vídeos. Eu não consegui ver nenhum hoje, que eu passei o dia estudando. Eu não consegui ver nenhum, mas amanhã eu vou estar com mais tempo, eu vou ver todos. Eu gosto de ver o que as pessoas estão postando. Porque a maioria é bênção. Mas tem muita coisa que não é. Você está no TikTok, está no YouTube, está no Instagram, sendo bombardeado de informação. E aí você ouve alguma coisa lá que vai contra aquilo que você ouviu aqui. E aí? Você acha que já está fazendo o quê? Desconstruindo algo que está sendo edificado. Aqui nós estamos edificando algo, construindo algo, construindo algo, construindo algo. Se você começa a contaminar seu coração com coisas lá fora que você não sabe o que você está ministrando, vai contaminar a estrutura daquilo que você está aprendendo. Por isso eu estou ensinando para você que os princípios que você deve acreditar, ou você acredita naquilo que o seu pastor ensina, ou não acredita. E se você não acredita, você está em vão aqui. Porque nós estamos edificando algo. Eu quero ensinar para você algo. Só que você precisa decidir acreditar. Você não escolhe no que acredita ou não acredita. E eu dou para você, qualquer membro dessa igreja, total liberdade. Pastor, o senhor falou isso e isso e isso. Eu não concordo. Estou à sua disposição para sentar com você, para conversar com você, para te ouvir. Uma coisa é você não concordar. Amém? Outra coisa é você estar aqui e decidir falar que não vai acatar o que foi ensinado aqui. Aí você está em rebelião contra a igreja e contra o corpo. Você não precisa pensar aqui no corpo. Aleluia? E todo membro dessa casa que está aqui deve compartilhar e ensinar dos princípios que essa casa acredita. Quem faz o contrário não será abençoado por Deus, porque está indo contra aquilo que Deus está construindo nessa igreja. Aleluia? Tá, vamos lá. Eu precisava falar isso só para contextualizar, amém? Agora, vou finalizar, mas antes quero ler mais um texto. Ô João, põe para mim Lucas 10. Eu vou deixar para o final a cereja do bolo, que é a parte que Jesus fala que você tem que dizimar. Porque se Jesus falasse, não vai durar mais, né? Eu falei que isso aqui é um ensino, amém? Para que você aprenda, para vocês serem abençoados. Se você decidir dizimar ou não dizimar, a decisão é sua. Eu não vou punir você, não fiz nada com você. É uma questão de aliança sua com Deus, amém? Meu papel é te ensinar. É Lucas 9, 23, por favor. Lucas 9, 23. Olha só, você coopera comigo, por favor, todo mundo. Finalizando já. Dizia a todos. Quem dizia? Jesus.
Se você pegar lá Lucas 9:1, está falando que Jesus estava com uma multidão e ele dizia, aí falou, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e só quem quer vir após mim. Então olha só, Jesus sacrificou a si mesmo. Quando você vai estudar algo, eu consigo você assim estudioso da palavra de Deus, pode ser a respeito de dízimo, a respeito de oração, a respeito de profecia, você deve ser um estudante assíduo da palavra de Deus. E quando você vai estudar as Escrituras, existem algumas regras de hermenêutica que vai auxiliar você a saber interpretar o que está sendo escrito, o que o autor quer te dizer. E aí você pega ali alguns dos princípios da hermenêutica, vai falar para você o seguinte: você tem que aprender qual que é o contexto do que está sendo ensinado, o que o autor pretendia comunicar, qual que era o contexto que ele estava escrevendo, qual que era o público que ele estava escrevendo, qual que é o contexto. Porque se eu tiro um versículo isolado, eu estou usando um pretexto, aquilo que vem fora do texto ou antes do texto. Então, se você pega os recursos da hermenêutica bíblica, você vai estudar e vai compreender aquilo que ele quer dizer. Então, se você pega aqui, olha, a hermenêutica desse texto e fala que Jesus, ele quer que você dizima 10%, está sendo incoerente com as Escrituras. Porque Jesus, ele não está te ensinando a dar 10%, ele está te ensinando a dar tudo. Se você ganha o seu salário, você pega 100% e coloca aqui. O gasoto flácio, não estou te pedindo para fazer isso, estou dando um exemplo, estou te ensinando. Você faz isso, coloca aqui 100% você ganha lá, seu salário mínimo, seus 10 salários, coloca aqui, pá, beleza. Jesus vai te abençoar? Você quer que sim ou quer que não? Ele vai te abençoar mediante a sua fé. Mas você acha que está tratando Jesus depositando 100% do seu dinheiro financeiro? Não está. Porque Jesus não quer seu dinheiro, ele quer você. Ele falou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, ou seja, todos os dias, tome sua cruz e siga-me. Se eu for com todo aqui falando isso aqui, eu vou ficar satisfeito, eu quero ensinar algo para você mudar a sua vida. Então Jesus não quer 100% do seu dinheiro, ele quer 100% de você. Dinheiro é um detalhe. Dinheiro é um detalhe. Dinheiro é algo desprezível para ele. Dinheiro é consequência, você percebe? Ele quer você completo. Eu vou além. Eu vou além. Lucas 14, você está duvidando que Jesus queria de você. Lucas 14, 25. Vamos lá. Olha só. Vai esquentar para o seu lado aí. Segura a cadeira aí. Ó. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: ele quem? Está dizendo, irmão? Jesus. 26. Se alguém vem a mim, não aborrece ao seu pai. Olha para você ver o contexto que Jesus está ensinando. Olha, ele pegando pesado. E não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, aquele que não abandona pai, mãe, irmão, filho, tudo que é precioso para você, ele vai além de você mesmo. Não pode ser meu discípulo. Próximo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E como é que você vai negar a si mesmo, se você tem dificuldade de dizimar 10% do seu segredo de dinheiro? Você dizimar o 100 não é pouco? Você dizimar 10%, você acha que está negando a si mesmo? Seja coerente com as Escrituras. Seja coerente. Pega o contexto que Jesus está ensinando. Ele quer sua vida por completo. Ele está usando, olha o fundamento que ele está usando. Quem não abandonar pai, mãe. O que é pai e mãe? Perde dinheiro. O que é mais importante? Todo dia que você for ganhar a vida toda a sua família. Ele tem além do que o dinheiro significa. Dinheiro é coisa desprezível. Então, na sua família, aquele que não abandonar pai, mãe, irmão, irmã, filho, e assim mesmo, não pode se tornar meu discípulo. Tem alguém, irmãos? Nada para entender o que eu quero dizer aqui? Vamos lá, versículo agora, ponto 33 aí, João. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo,
menos de tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre a questão do dízimo, é porque você não quer ter aliança com Deus que é todo poderoso. Ele quer tudo de você. Ele não quer 10% do seu salário. Ele quer você completo. Ele quer você totalmente focado nele. O seu coração, a sua mente, todos os dias focado nele. Agora voltando para o dízimo, para a gente finalizar aqui, Mateus 23. Mateus 23, versículo 23. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Escribas e fariseus era quem representava a lei, os mais estudiosos que existiam em relação à palavra de Deus. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem cometer aquelas. Presta atenção aqui, vou finalizar agora. Aqui Jesus, esse é o único texto. No dia que Jesus me revelou isso aqui, eu glorifiquei demais a Ele. Porque além de tudo que eu já falei aqui agora, não é possível restar dúvidas que dízimo é algo de aliança com Deus. Mas esse texto, Jesus está dizendo para mim e para você que você deve dizimar. E eu vou interpretar esse texto com você aqui agora. Jesus estava confrontando os escribas e fariseus. E nesse confronto, Jesus fala para eles: olha, vocês são tão zelosos pela lei, seus hipócritas. Porque Jesus veio não para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mas Jesus deixou um novo mandamento que sobressai toda a lei. Jesus ele não queria mais que fosse dente por dente, olho por olho, mas que você desse ao seu lado, a sua face, para o seu irmão bater, que você caminhasse 2 léguas com o seu irmão, que você fosse misericordioso. Essas são as palavras que é a vida de Cristo sobre a terra. Então Jesus, ele chega para os escribas e fala: olha, vocês, doutores da lei, são tão zelosos pela lei, que vocês dão dízimo até da hortelã, do endro, do cominho. Irmãos, olha o tanto de detalhes que Jesus está dando. Jesus está falando: vocês dão dízimos até. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, até das pequenas coisas eles estão dizimando. Está falando sobre o recurso financeiro deles, está falando do detalhe. E quero fazer jus aqui a uma momento que a pessoa, toda vez que ganhava uma coisa, por exemplo, tinha uma pessoa que ganhava um cacho, uma penca de banana, pinga, né, grandão, você pinga, né? Cacho do cheiro da penca, isso mesmo. Ganhava a penca de banana. Ela tirava 10% da penca de banana e dava pra gente. Achava aquilo lindo. E é isso aqui, olha. Tirava o desdoendo, do cominho, da hortelã. Isso é zelo. Isso é excesso de zelo pelo que Deus crê. Você acredita? A pessoa vai lá e ganha um monte de coisa, tira 10ª parte, ou mais, dá para abençoar. Porque a pessoa, ela entende. Então, Jesus está falando isso: olha, vocês são tão zelosos que vocês tiram disso até da hortelã, do endro e do cominho. Porém, olha, tem negligenciado os princípios mais importantes da lei: justiça, misericórdia e a fé. Aí é a chave de tudo. Jesus dizendo para a igreja deve dizimar. É o único texto que Jesus ensina isso. Talvez você nunca ouviu isso, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E você deve entender isso. Olha, devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Estas é um pronome demonstrativo que se refere à referência mais próxima do texto. Se refere ao quê? À justiça, à misericórdia e à fé. Então, vós devias praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Amém? Sem omitir aquelas. Pronome demonstrativo distante, que se refere àquilo que foi mencionado anteriormente no texto. Dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então Jesus está falando para você que você deve praticar aquilo que é mais importante, que representa o coração dele para a igreja, mas sem omitir as outras coisas. Ou seja, vocês devem praticar a bondade, o amor, a misericórdia, a fé, mas sem omitir
os dízimos que vocês já fazem. Aleluia. Aleluia. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Dê um forte aplauso a Jesus no seu meio, então. Glória a Deus. Agora fica de pé no seu lugar. Você que vai ofertar e vai ensinar no seu lugar, fica de pé, todo mundo. Mesmo quem não vai, não se sinta constrangido, você que